Gente, Recording is on. se precisar também, eu posso desligar minha câmera, vocês avisam se estiver travando, Aham. ou se eu Eu tiver... mando no chat qualquer coisa. Beleza. Tá. Se eu Eu tiver... vou. Pode falar. Eu ia dizer, se eu estiver falando muito baixo também, vocês avisam. Geralmente eu Não, tenho assim, não tá tem... dando tranquilo. Tá. Aí eu vou orar agora. E aí, Karen, você finge que a gente não te conhece e você começa se apresentando, porque nós estamos sendo Tá. gravados. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, mesmo que distante. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem providenciado, ó Pai, o necessário para o nosso mantimento, para as nossas vidas espirituais também, Senhor. O Senhor tem cuidado do nosso emocional. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê mais conhecimento através da Karen, ó Pai, sobre transtornos psicológicos, distúrbios, ó Deus, para que possamos entender melhor, ó Deus, o nosso próprio funcionamento e organismo, dos nossos irmãos também, ó Pai, para que a gente não caia nessa, Deus, de produtividade exacerbada, para que possamos, ó Deus, realmente descansar em Ti e realizar tudo conforme as nossas forças, ó Pai, não além delas. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo diante do nosso sofrimento, ó Pai. O Senhor usa até o mal para o bem. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Então, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Karen, sou crente, sou psicóloga, formei, não lembro, acho que 2021, vai fazer um ano, né? E é a segunda vez que eu venho trazer uma palestra, agradeço muito o convite de vocês. E eu vou falar sobre um tema que é bem desafiador para mim, é algo que eu tenho tido que refletir muito também, então deu certo, porque aí é o que eu já estava pesquisando e trabalhando em mim, né? Então vai ser muito útil também passar para vocês o que eu tenho aprendido sobre isso, que é a importância de reduzir o ritmo e os distúrbios psicológicos de uma vida acelerada. Vida acelerada, correria, é uma coisa que a gente vê em todo lugar, a gente vê nas nossas vidas, nas pessoas à nossa volta, tá todo mundo na correria, né? E eu peguei aqui alguns prints de story, eu achei no Pinterest mesmo. Não estou julgando quem faz, eu faço várias histórias assim também, mas sobre como a gente tem exaltado a produtividade e a correria, né? Então, tem um exemplo aqui dessa história aqui no meio, que a menina fala, 8 da manhã, tá? E eu já terminei meu TCC, fiz uma prova online, tomei café da manhã, estudei para a mentoria de 9 horas, e agora eu vou estudar mais um pouco, que já tem não sei o quê. 8 da manhã. Entre tantas outras coisas, assim, a gente gosta de tá nessa rede social, mostrando às vezes nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, mas muitas vezes a gente mostra as coisas que a gente faz, né? E a gente envolve uma satisfação própria, assim, com que, tá, eu fiz isso, estou feliz com isso, vou registrar. Mas também envolve a resposta da sociedade sobre isso, né? Com certeza. Porque senão a gente não estaria colocando na rede social, por exemplo, compartilhando com as outras pessoas que a gente está fazendo. Então, querendo ou não, de as pessoas verem, de as pessoas responderem a isso, existe, não dá para negar um reforço social, né? Da produtividade. E a produtividade em si, ela é boa, né? A gente, poxa, conseguir cumprir objetivos, cumprir metas, né? Estabelecer um plano e conseguir fazer isso é algo que, de fato, envolve parabenização, porque, poxa, você conseguiu, parabéns, que legal, né? Mas acaba que a gente tem visto uma exaltação mesmo da correria, da produtividade. Da produtividade de uma forma não saudável,
É claro que cada pessoa tem o seu ritmo, mas tem sido cobrado um ritmo muito acelerado e muitos resultados o tempo inteiro, né? E é claro que essas pessoas, né, e a gente quando faz as histórias, a gente não mostra muito assim o tempo que a gente está. A gente costuma mostrar mais as coisas boas, né? Óbvio. A gente mostra as nossas conquistas. E eu acho que isso também reforça uma ideia de que a gente tem que estar sempre fazendo tudo. E tudo tem que estar sempre sendo conquistado, tem que estar sempre cumprindo essas metas o tempo inteiro. E tem que ser rápido. A sociedade ela tem exaltado, né, um estilo de vida que não é muito saudável. Tem exaltado essa hiperatividade, né, para fazer as coisas e tem exaltado o cansaço também, né? Eu coloquei exaltação da produtividade, da correria e do cansaço. De às vezes a gente pegar e falar, nossa, trabalhei o dia inteiro. Uau, como. Não, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa e ainda trabalhei mais, e uau, como eu sou produtiva, né? Eu coloquei alguns memes aqui, eu censurei da Mônica, porque ela xinga, para não escandalizá-los, mas todo mundo conhece esse meme, né? Eu lembro que eu já postei uma vez um dia, uma sexta-feira, que eu me acabei, eu estava muito cansada mesmo. Eu lembro que eu fiz um story falando, nossa, hoje eu estava lotada, estou muito cansada. E eu acho que esse comportamento é um comportamento de você querer ter tipo, um reconhecimento, né? Por tanto trabalho. Mas acaba que ninguém chegou para mim e falou, véi, toma cuidado, se cuida também, né? Será que tá fazendo bem trabalhar tanto assim? E eu mesma não pensei assim. Então, acaba que é muito mais exaltado mesmo essa uma rotina bizarra, assim, de fazer muitas coisas, né? É, e claro, tem muitas pessoas que falam assim, ah, não fiz nada hoje e tá tudo bem, é sobre isso e tá tudo bem, né? Algumas pessoas dão um consolo assim para a gente nas redes sociais, mas na maioria das vezes é mais a gente compartilhando nossas conquistas, né? E a gente tem que lembrar que isso daqui é selecionado, né? É partes selecionadas da nossa vida que a gente quer compartilhar, a gente não mostra tudo. Então, assim, ninguém é produtivo o tempo inteiro. Quem está sempre produzindo, sempre dando resultados o tempo inteiro, é possível que esteja defasando aí em outras áreas da vida, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Eu trabalho muito com desenvolvimento humano. São as teorias que eu mais estudei na psicologia, que eu trabalho hoje em dia, principalmente com desenvolvimento infantil, né? E na adolescência. E eu sigo muito, eu gosto muito da abordagem sistêmica do desenvolvimento humano. E eu vou passar um pouco para vocês terem uma noção das coisas na nossa vida que interferem no nosso desenvolvimento, que fazem parte da nossa vida, né? Não é só criança e adolescente que se desenvolve. Ao longo da nossa vida, a gente está em desenvolvimento. E aí aqui tem um. Essa imagem pode assustar um pouco, mas eu vou explicar para vocês. Eu acho muito didático. A gente tem aqui no meio dessa imagem, desse troço, a gente tem aqui o indivíduo, cada um de nós individualmente, né? Então, aqui sua idade, sua saúde, a sua fé, sua personalidade e tal, que está no centro de todos os sistemas que envolvem sua vida, né? Segundo essa abordagem. Aí você vê aqui o microsistema, que são áreas ali da sua vida e da sociedade em que você se relaciona com elas diretamente. Então, você está diretamente se relacionando com sua família, com a escola, que no caso das crianças, isso aqui é muito usado para falar de desenvolvimento infantil, mas eu uso para falar de desenvolvimento humano, porque é isso mesmo. Aí, relação com a igreja, enfim, trabalho, né? Aqui está o serviço de saúde também. Enfim, esse é um microsistema. E aqui nesse microsistema, que é o que eu vou focar,
A gente tem vários papéis sociais. A gente tem o papel de filho, de amigo, de estudante, talvez de professor, enfim, no trabalho, eu sou um profissional, dona de casa também, vou ter um filho, vou ser mãe, sabe? Então a gente vai acumulando vários papéis, né? Significa que a gente é uma pessoa diferente em cada um desses papéis? Não. Mas são papéis, são coisas que a gente faz, né? Em momentos diferentes da vida, do dia, e que envolve um núcleo social aqui da nossa vida, né? Então, esse é o microsistema. A gente está relacionado diretamente com tudo que está envolvido nesse microsistema. O mesossistema, os teóricos ficam meio bagunçados nisso, mas é a interseção entre o microsistema e o exossistema. Então, ele é muito mal definido, para falar a verdade, mas ele é o que vai te ligar com o exossistema, que seria... aí a gente coloca várias coisas. A economia, o governo, né, a política, enfim. A mídia de massa, né, que está aqui, indústria, vizinhança, né? Tudo isso nos influencia e a gente também influencia, né, o ecossistema de forma indireta. Então, por isso que as setinhas, elas têm duas pontas aqui. Não é como se a gente estivesse passivo diante do ambiente, de tudo que acontece no ambiente, mas a gente também influencia o ambiente assim como ele nos influencia, né? E aí vem o exossistema, e lá em cima o macrosistema, que é basicamente a cultura, a ideologia de um povo, de uma sociedade, isso seria o macrosistema. Estou falando de uma forma um pouco rasa, porque senão vai ficar chato também, mas eu quero focar no microsistema, porque é com isso que a gente gasta mais o nosso tempo, né? E é aqui que a gente é demandado, é no nosso microsistema. Onde está a nossa família, a igreja, o trabalho, a faculdade, tudo isso está aqui no microsistema. E claro, né, gente, a psicologia ela é incompleta, a antropologia, todos esses estudos voltados para o ser humano, eles vão ser incompletos porque eles não vão falar do pecado também, né, que ele nos influencia muito, com certeza. Então, aqui no indivíduo, né, cada ser humano na sua individualidade, ele também tende a fazer o mal, né, e eu, como uma psicóloga privilegiada, graças ao Senhor, não a mim, por ter uma visão mais completa do ser humano, não posso deixar de mencionar isso. Muitos dos nossos problemas, vendo o ser humano de uma forma integral, está relacionado com a nossa espiritualidade também. Então, tá aqui, né? Por que eu quero falar desses desse microsistema e de tudo que está envolvido aqui na nossa vida de forma direta? Eu não sei você, mas quando eu olho para todos esses papéis, né? Pensa um pouco aí também vocês, nos papéis que vocês têm na vida de vocês, né? Às vezes pode dar um desespero, né? Tipo assim, eu estou me dedicando a tudo isso? Será que dá tempo de fazer tudo isso? E a realidade é que a gente vê muito é que não tem tempo para tudo isso. Não sei vocês, mas quando eu olho para tudo, né, que todas as áreas da minha vida, às vezes eu fico, caramba, não tenho tempo para tudo isso, como é que eu vou me dedicar a tudo isso da melhor forma possível, né? E aí que entra o sofrimento psicológico. Numa vida muito corrida, quando a gente está sempre muito ocupado, existe muita pressão, né, para ter os resultados, e existe muita culpa, porque a gente olha para as áreas da nossa vida, a gente para e vê, não tenho me dedicado muito aos meus pais, né? Não tenho, sei lá, não tenho ligado para minha avó, eu devia estar mais ativo na igreja, eu devia, ou até mesmo no trabalho, devia estar trabalhando melhor. Enfim, existe uma frustração contínua de você sempre ter em mente que você precisa ser perfeito em todas as áreas da sua vida e que você não está conseguindo fazer isso, né? Não está conseguindo se dedicar a todas essas áreas desse microsistema aqui que a gente está conversando.
E aí, todo esse sentimento, né, de culpabilização e também o cansaço, né? Você está sempre fazendo muitas coisas, mas não parece suficiente. Todas essas coisas são muito comuns, assim, de ver no mundo hoje em dia, né? E é daí que vem os transtornos de ansiedade. Quando eu coloco aqui transtorno de ansiedade, eu acho que eu vou passar bastante tempo nesse slide, porque cada ponto desse destrincha muitas coisas. Transtorno de ansiedade, tá dentro disso aqui, tem vários transtornos, na verdade. Tem transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade que a pessoa já não sabe mais dizer qual é a causa dela, ele só sabe que ele está sempre ansioso, está sempre suando frio, está sempre com o coração acelerado, pensamento acelerado. Isso, de uma forma mais simplista de explicar, seria o transtorno de ansiedade generalizada. Isso tem sido muito comum. O transtorno obsessivo-compulsivo também é um tipo de transtorno de ansiedade, que é o famoso. Ele é muito conhecido pelos vários toques, né? Então, o que é o toque? E por que ele pode estar relacionado com uma vida corrida? Geralmente, o toque ele tem dois componentes. Tem a obsessão, que são pensamentos intrusivos que a pessoa ela repudia e ela não quer pensar nisso. Essa seria a obsessão. E tem a compulsão, que é o comportamento que a pessoa emite para bloquear esses pensamentos. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha vida corrida e de repente o meu cérebro só joga para mim algum pensamento assim de tipo, pá, sua mãe vai morrer, você imagina sua mãe morta, sei lá. Se você conversar com uma pessoa com toque, é esse tipo de coisa que acontece. Você tá de boa, vê um pensamento assim, você fica baixar a madeira. Isso não pode acontecer. E aí você já vai para o comportamento do toque. Tem o toque, um que é muito comum com a vida corrida, é o toque de buscar controle. Você tem uma obsessão por controle na sua vida. Você quer fazer tudo perfeitamente, você quer ter controle de absolutamente tudo, logo você tem que controlar tudo. Eu preciso ter certeza de que essa torneira está fechada o tempo inteiro. Não importa, eu vou checar quantas vezes seja possível para ter certeza de que eu estou cuidando das coisas. Então, é o toque de checar as coisas o tempo inteiro, né? O comportamento de checagem muitas vezes vem de um pensamento de que, bom, minha casa vai ser invadida. No trabalho, né? Pode ser um pensamento de não vou conseguir entregar, então eu vou checar várias vezes. Eu fiz o trabalho errado, eu vou checar várias vezes até ficar certo. Não está perfeito, então eu vou ler esse mesmo parágrafo 50 vezes e aí eu vou ter certeza de que está perfeito. Isso é um transtorno de ansiedade, é o famoso transtorno obsessivo compulsivo. E existem vários tipos de obsessões e vários tipos de compulsões, né? Algumas estão relacionadas, assim, a uma vida corrida, a demandas demais, a perfeccionismo demais. Outros estão mais relacionados à ansiedade pura, né? Enfim, tem muitos tipos de toque. E dentro dos transtornos de ansiedade também tem transtorno do pânico, né? Agora, fobia, medo de sair de casa, enfim, é muito amplo. Mas a gente pode sim pensar em como a vida acelerada nos deixa mais ansiosos e a gente pode chegar a desenvolver um desses transtornos, né? É muito comum, por exemplo, no transtorno de esgotamento profissional, que é a tal da síndrome do burnout, né? Que inclusive ela foi adicionada agora, eu estava pesquisando ali, ela foi adicionada agora no CID-11, que é o CID mais recente. Antes não estava. Foi adicionada como um transtorno ocupacional, que é do trabalho, né? Às vezes a pessoa com síndrome de burnout, de esgotamento profissional, né? Só quando a pessoa fala assim, fulano estafou. Estafou, travou, não consegue mais fazer nada, não entregar nada no trabalho, não vem mais. Ele desistiu.
muitas vezes pode ser esse esgotamento profissional, e isso pode estar associado também com sintomas de ansiedade. Então, uma pessoa com esgotamento profissional, ela pode desenvolver, se ela for levada nesse estado para o ambiente de trabalho, ela pode ter um ataque de pânico ali, né? Uma crise de ansiedade muito forte, né? Então, a ansiedade, quando ela é um transtorno, principalmente, a gente sente ela no corpo, a gente sente as mãos suarem, a gente sente o coração acelerar, a gente sente a barriga doer, né? E esses sintomas denunciam que você está tendo uma crise de ansiedade, né? Além dos pensamentos de ansiedade também. Mas, enfim, transtornos alimentares. Eu nunca atendi, né, uma pessoa com transtornos alimentares. Na verdade, eu trabalho com crianças, né? Já falei para vocês, quem não sabe, né? Mas todos os estudos de caso que eu já vi sobre transtornos alimentares, e é um assunto que eu me interesso muito, muitas vezes está relacionado à cobrança, a uma ansiedade por entregar resultados no seu próprio corpo, que é cobrado, a pessoa se vê cobrada socialmente e ela mesma se cobra a ter um corpo perfeito, né? E aí entra a anorexia. Então, é um tipo de demanda, né? Que a pessoa, que a sociedade impõe muitas vezes, né? E aí a pessoa fica com isso na cabeça e pode desenvolver uma anorexia, uma bulimia. Mas também tem um transtorno ansiedade transtorno alimentar, de você simplesmente trabalha muito e está sempre muito ocupado, e a sua alimentação está péssima, não está balanceada, então você não come nada durante o dia, chega em casa à noite e é capaz de comer um cavalo e come muito mal. E tem muito também esse tipo de problema, de a pessoa exagerar na comida em dados momentos do dia, não comer nada em outros, né? Descuidar da saúde física nesse sentido. E isso pode acarretar, né? Quando a pessoa geralmente. Todo mundo já passou por isso, mas isso pode virar um transtorno. Vou dar esse exemplo. A gente às vezes come demais e a gente sente a barriga cheia e fica, nossa, não devia ter feito isso. Ok, isso é uma reação assim, tá dentro da curva normal ali de reações, né? Estatisticamente. Mas vai ter pessoas que vão, nossa, eu comi muito. Vou pôr para fora. Não vai dar tempo de meu corpo absorver isso. E essa é a bulimia. Então, às vezes na vida corrida, a pessoa vai se alimentar mal, vai acontecer de comer demais em momentos inadequados e pode acontecer de ela desenvolver bulimia, de ela ou então tem uma clássica assim que pode não vir a ser um transtorno alimentar, mas é um sinal de preocupação. Nossa, trabalhei muito, mereço comer uma besteira agora. Todo dia você está trabalhando muito, todo dia você está trabalhando muito e comendo muita besteira, indo no Mac todo dia. Isso vai fazer mal para o seu corpo, né? Enfim, tá fazendo sentido para vocês? Dei uma pausinha aqui só para todo mundo me ouvindo, tudo certo? Tudo certo, excelente. Ok, então vamos lá. Porque eu não estou vendo vocês, estou vendo só a tela. Aí falei de transtornos alimentares, transtorno de ansiedade, problemas de sono. Agora vai ser assim, muito. Nossa, mas a vida corrida afeta muito o nosso sono e a gente pode desenvolver. Gente, sabe isso de professor falar assim: ah, dá tempo sim, o que você faz à noite? Você dorme? Não é para dormir, é para ficar estudando. Esse tipo de coisa adoece a gente, né? Como assim eu não posso ter meu tempo de descanso? E aí acaba que a pessoa que ela acha que ela está sendo produtiva porque ela está trabalhando ou estudando na hora que ela devia estar dormindo, o corpo dela vai cobrar isso dela. É matemática. Meu marido fala muito isso para mim. É matemática. Você precisa de uma quantidade X de energia. Você gastou ela inteira e você não está repondo. Logo, você não vai ter mais energia. Logo, seu corpo vai parar. E vai te forçar a parar da pior forma possível, né? Então, má alimentação,
não dormir direito, né? Poucas horas de sono. Isso daí é uma receita básica para você estafar, para o seu corpo simplesmente parar, né? E aí também começa também a baixar a imunidade, então vai viver doente. Gente, eu sou um exemplo clássico disso, tá? Eu tava comentando com as meninas, eu vivo doente. Inclusive, nesse exato momento, eu tô gripada. Porque eu tenho falhado muito com a minha saúde, né? Então, não tem jeito, o corpo acaba parando de diferentes formas, porque ele foi feito para isso, né? Enfim, para acumular essa energia, depois gastar energia, descansar, e ele vai fazer o que ele precisa fazer para manter esse padrão. Aí, depois eu vou dar algumas dicas sobre o sono, mas eu vou seguir agora. Falei já de esgotamento profissional, né? Que é a pessoa, com relação ao trabalho, né? É um transtorno ocupacional. Ela não consegue mais. Ela já chegou no ponto que esgotou tanto, já foi tanta energia física, mental, emocional para aquele trabalho. E, geralmente, ele acontece em trabalhos que exigem também um desgaste emocional. É mais comum. Então, cuidadores, professores, pessoas que lidam com gente, né, que tem algum desgaste ali social, emocional, é mais comum acontecer essa síndrome de burnout. Pastor, o que eu já vi de pastor que desenvolveu síndrome de burnout, porque ele está lidando com pessoas o tempo inteiro, com demandas sérias o tempo inteiro, então existe um esgotamento emocional muito grande também. Se ele não souber ali administrar bem como ele vai lidar com isso, ele vai ter esse problema em algum momento. Então, esgotamento profissional. Eu esqueci o que eu ia falar, porque veio outras ideias. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, contem comigo. E a depressão, coloquei também depressão, porque depressão, muitas coisas podem causar depressão, inclusive essa vida corrida. Eu já dei, acho que a outra palestra que eu dei aqui foi sobre depressão. E eu falei sobre como ela é multifatorial, nunca é uma coisa isolada. Às vezes tem algo que pode causar, assim, tem algo mais forte, assim, dessa análise, tipo, não, eu acho que isso dali foi definitivo para a pessoa ficar depressiva. Mas uma vez que ela está depressiva, aí já vai envolver todas as áreas da vida dela, vai envolver o funcionamento cerebral, né, os neurotransmissores, a vida espiritual. Então, assim, é muito complexo. Mas, com certeza, se você tá já, né, muitas vezes ela aparece aqui como uma comorbidade, né? Então, quando é por causa de uma vida corrida, ela pode ser uma comorbidade na síndrome de burnout. Então, a pessoa tá em burnout e ficou depressiva também. Ela pode estar tendo depressão ao mesmo tempo que está tendo transtorno de ansiedade. O problema no sono está muito relacionado com depressão também. Então, ou insônia, ou acabar estafando, né, cansando e passar a dormir demais. Isso pode estar relacionado com a depressão. Os descuidos com a saúde física também. Então, eu estou sem tempo para cuidar do meu corpo, não estou me exercitando, não estou fazendo consultas de rotina, não faço ideia de como estão minhas vitaminas. Às vezes a pessoa está anêmica, e a anemia também tem correlação com a depressão. É muito comum, inclusive, uma pessoa anêmica desenvolver depressão, e aí ela descobre algum dos dois primeiro, e aí trata, né? Mas, assim, vocês percebem como tudo está muito relacionado? Esses são os principais, né? Os principais pontos, assim, que eu vejo o sofrimento psicológico na vida corrida, mas certamente tem vários outros, mas eu vejo principalmente isso. E aí, ok, a gente está falando assim, que tudo isso acontece porque a pessoa pensa, é muita demanda, eu não estou conseguindo dar conta de tudo, eu não tenho tempo para tudo, como é que eu vou fazer exercício? Eu tenho que estar trabalhando X horas por dia, eu tenho que estar estudando, eu tenho que fazer o TCC. E vem essa questão, né? Não, o ponto é que eu não tenho tempo. Esse é o problema. Eu não tenho tempo.
Mas uma coisa muito importante é se perguntar: você não tem tempo para o quê? O gato quer palestrar aqui para vocês também. Vem cá, fala oi pra galera. Oi, pessoal, eu quero palestrar. Que gracinha. Eu quero palestrar. Ele tá aqui. Vocês estão ouvindo? Sim, eu achei que fosse uma criança. Não, é ele querendo atenção. Eu quero atenção. O que eu tava falando é... Não tenho tempo para quê? Por quê? Porque às vezes a gente acha que o problema é falta de tempo, mas o tempo é muito relativo. O problema, muitas vezes, na maioria das vezes, está nas nossas prioridades. Se você está sem tempo para a sua família, talvez é porque você está dando importância demais para as outras coisas. E aí, por isso você está sempre com essas outras coisas em mente, sempre gastando sua energia com essas outras coisas e, consequentemente, gastando também seu tempo com essas outras coisas. Então, geralmente, eu coloquei aqui família, igreja, devocional, amizades. Muitas vezes, quando a gente está envolvido demais, né, no trabalho, nos estudos, que são as grandes áreas que são valorizadas, que a gente é valorizado por produzir, né? Ninguém fala assim o tempo inteiro assim, mas e aí, hein? Você... Não, vou dar um exemplo melhor. A gente posta nos stories assim, claro que não, né? Porque não cabe, mas a gente não vai postar nos stories assim, nossa, servi muito minha igreja hoje. Nossa, passei um tempo com os meus avós. Por quê? Porque o que a gente gosta de fato de ser reconhecido é pelo trabalho, pelos estudos, principalmente. Então, geralmente a gente gasta muito mais tempo com isso. E não tem problema, sabe? Eu vou dizer isso mais para frente, quando a gente fala das prioridades. Mas, tipo assim, minha família é mais importante que o meu trabalho. Significa que se eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho que passar 9 horas com a minha família? Não. Não significa isso, né? Mas eu quero que vocês pensem nisso. Se eu não tenho tempo para minha família, será que ela é importante para mim? Né? Na verdade, será que eu tenho dado importância como eu deveria? Se eu não estou com tempo para minha igreja, será que eu tenho dado importância para ela? Porque a gente gasta o nosso tempo, a gente preenche o nosso tempo com as coisas que a gente considera importantes, né? Meus momentos individuais com Deus. Estou sem tempo para fazer. Não, será que você tem valorizado isso de fato? Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, o filtro das prioridades. Esse daqui, o meu marido Felipe, eu não sei se vocês conhecem, depois de ele ter lido um livro, acho que foi ou Super Ocupado ou um outro lá, no final vou mostrar também os livros, ele desenvolveu essa técnica que eu achei muito legal. O filtro das prioridades. Eu achei isso muito legal mesmo. E aí é assim, você coloca... tem várias camadas aqui do filtro, né? Então, você coloca primeiro qual é a sua maior prioridade na sua vida, e a partir disso você vai colocando as outras prioridades, né? Em ordem de o que é mais precioso, importante para você e o que não é. E aí, o que acontece? Toda vez que vier uma demanda para você, depois de um tempo isso vira algo automático, mas toda vez que chegar uma demanda para você, você passa primeiro pelo filtro. Então, sei lá, por exemplo, palestra, né? Foi algo que veio para mim. Cara, você pode dar uma palestra? Aí eu penso, tá, eu fazer isso, primeira coisa, vai atrapalhar de alguma forma o relacionamento com Deus? Se eu fizer isso, eu vou perder tempo com a família? Né? Se eu fizer isso, isso vai me atrapalhar no trabalho? Enfim, tempo que eu passaria com os amigos. E aí você passa por esse filtro e pensa, não, dá para fazer... e não vai prejudicar nenhuma das outras prioridades também, né? Então, ok, dá para fazer. Quando a gente passa as coisas por esse filtro, a gente descobre que tem muitas coisas que a gente não precisava fazer e que, se a gente está fazendo, significa que a gente está passando por cima de outras coisas muito mais importantes. Então, é um exercício assim que
que eu achei muito bacana e eu tenho aplicado também na minha vida, né? Provavelmente em livros assim sobre produtividade saudável, eles falam sobre isso, né? Sobre você elencar suas prioridades e administrá-las, né? Então, tá, o meu relacionamento com Deus está ali em primeiro lugar. Significa que eu tenho que passar mais horas orando do que fazendo qualquer outra coisa? Não, se você consegue fazer isso, que bom, né? Mas tenha um tempo de qualidade e não deixe que nada entre na frente disso, né? Então, salvo exceções, né? Mas, de fato, valorizar isso e aí as outras coisas você vai encontrando o tempo delas. Mas isso aqui eu tenho que ter o tempo para isso. Deu para entender? Sim. Sim. Ok. E aí, a gente falando dessas prioridades, né? Tem duas coisas que eu quero lembrar, né? O lugar de duas coisas na nossa vida que às vezes a gente não pensa muito sobre elas, mas a gente depende muito delas. O lugar do descanso e também do dinheiro e do consumo. Eu vou falar primeiro do descanso. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui para reflexão, né? Que é como está o meu sono? Então, quantas horas você tem conseguido descansar, né? Cada corpo ali vai ter uma média de tempo necessário para repor as energias, mas em geral é de 6 a 8 horas, né? De sono. Se você está tendo que passar muitas noites mal dormidas, eu sinto muito, mas você vai adoecer em algum momento. Então, tem que cuidar desse sono. E aí eu coloquei também quando que eu descanso? É só quando eu estou dormindo? Não, a gente precisa também de momentos, né? Seja pausas durante o dia e também o fim de semana, né? Muita gente, eu mesma já trabalhei de sábado inteiro, assim, por um tempo, e aí eu voltava, eu passava o domingo, eu voltava na segunda, ficava, eu descansei, eu não descansei. Eu não estava me sentindo descansada. Algumas pessoas conseguem descansar só no domingo, mas para o meu tipo de trabalho, o que eu fazia no sábado estava sendo muito cansativo. Às vezes nem era o sábado inteiro, era só até, acho que meio-dia, 2 da tarde, não lembro. E ainda assim eu não me sentia descansada. E aí eu parei de fazer isso, né? Em alguns trabalhos isso não vai fazer muita diferença. Então vai muito de você perceber se você está conseguindo descansar ou não. Aí tá. Quanto que eu descanso? Então, pensar de forma prática. Quanto que eu posso descansar no meu dia a dia? Por quanto tempo? Né? É, e falando de quanto tempo, eu já vou pular para esse ponto aqui de como eu me sinto quando descanso. Porque muitas vezes nessa correria a gente pode se sentir culpado por só parar um pouco e descansar. A gente pode sentir, será que eu estou sendo preguiçoso? Né? E aí vai depender do tempo que a gente passa, né? Às vezes, se a gente tem várias coisas para fazer e a gente só quer ficar ocioso, isso também, né, vai trazer esses sintomas aqui, ó. Porque, querendo ou não, você está gastando tempo, cadê? Você vai sentir essa culpa e essa frustração também, por estar ficando tempo demais parado, né? Então, vem a coisa do quando eu descanso, mas por quanto tempo também eu descanso, né? Se é um tempo saudável, às vezes a gente descansa pouco ou quase nunca, e às vezes a gente descansa demais, aí já não é descanso, né? E o como eu descanso. Por que eu coloquei esse como eu descanso? Que às vezes, no pouquinho de tempo livre que a gente tem, o que a gente faz? A gente pega o celular e fica ali recebendo estímulos toda hora, né? Por que a gente faz isso? Às vezes a gente fica viciado em ser estimulado o tempo inteiro, em ter o pensamento acelerado o tempo inteiro. Então, eu estou saindo aqui sei lá, dos estudos, das aulas, do trabalho, vou parar um pouco, estou no ônibus. Ai, não consigo, minha cabeça não consegue mais ficar quieta, não consegue mais relaxar. Eu preciso do celular, preciso preciso ficar vendo coisas o tempo inteiro e processando coisas o tempo inteiro.
talvez isso não seja descanso, né? Principalmente antes de dormir. Essa luz do celular, isso já foi comprovado, né? Acho que muitos de vocês devem saber, que ela deixa a gente em estado de alerta. E aí a gente demora mais a conseguir relaxar e dormir. Então, às vezes, antes de dormir, a gente fica lá naquele celular, ou fica, e fica, e fica. E aí o sono não vem, a gente vai perdendo sono. Porque a gente fica nessa retroalimentação, assim. Às vezes eu fico, tô sem sono, vou mexer no celular. Mas aí continuo sem sono porque eu tô mexendo no celular. Então, por que eu tô dizendo tudo isso? Para a gente pensar também em descansar de fato, descansar a mente. Não adianta eu ficar, por exemplo, deitado nessa rede se eu estou com a cabeça toda hora mastigando coisa, lidando com estímulo, processando estímulo. Às vezes ver uma série, né, é descanso. Ler um livro, minha psicóloga falava isso, leia livros, é muito bom, mas ler livros mais tranquilos, assim, para descanso mesmo, né? Ler um livro didático na hora que você quer descansar, você está estudando, você não está descansando. Então, é importante pensar em como você está descansando. Às vezes você acha que você está descansando, mas o seu cérebro não está descansando. Você está toda hora ali estudando alguma coisa, toda hora recebendo estímulo, né? Às vezes é bom só parar, ficar... como eu sou uma pessoa que eu perco muito celular, que eu tenho déficit de atenção, e aí eu sempre vivo perdendo ele. Então eu estou acostumada a estar em situações assim que não tem nada para fazer. Não há nada que eu possa fazer, só ficar parada. E o que eu vou fazer? Cadê meu celular? Não está aqui. Então, eu estou numa fila de mercado. Tá todo mundo lá. E você fica, ai, que chato. Não tem nada para eu me entreter aqui. Não tem nada para eu fazer, só ficar parado. Olhando as coisas. Mas depois de um tempo, você sai dessa síndrome de abstinência. Você consegue viver mais os momentos, assim, observar o que está acontecendo ao seu redor, né? Descansar a cabeça. Enfim, é muito importante. Aí, o último tópico que eu coloquei aqui foi férias. Como é que são as férias, né? Eu tenho saudade da época que eu tinha as férias na UNB, que eram férias longas, assim, e dava para descansar bastante. Mas só que depois, e tem crescido muito, assim, o trabalho autônomo, né? Eu ainda estava na UNB quando eu comecei a trabalhar como autônoma. E o que é você trabalhar como autônomo? Você recebe pelo que você trabalha. Tipo, cada hora que você trabalha, você recebe por essa hora. Você é seu próprio chefe, você define as horas que você trabalha. Se você tirar férias, você vai perder tantos e tantos e tantos dias de trabalho, logo de dinheiro. E aí, o que pode acontecer que eu vejo muito entre os autônomos que eu conheço? A pessoa simplesmente não tira férias, porque ela não quer parar de receber. Eu mesma, teve vários momentos que eu não tirei férias, eu fiquei, não, mas eu preciso do meu salário. Como é que eu vou tirar férias? E aí entra o segundo ponto, o lugar do dinheiro e do consumo. Então, nesse tipo de trabalho autônomo, isso é muito visível, mas nos outros também. Então, é sempre muito importante a gente passar pelo crivo do... Essa é a minha maior motivação para trabalhar assim? É eu receber o dinheiro? Porque se for isso, você não vai conseguir trabalhar tão bem, né? É claro que o nosso salário é uma motivação muito importante, mas nos estudos em psicologia organizacional, tem muito estudo sobre isso, gente, sobre o que motiva uma pessoa a dar o melhor de si no trabalho. E por incrível que pareça, não é o dinheiro. As pessoas que trabalham bem, as pessoas que... Depois eu posso até procurar esses artigos. Eu estou falando aqui de lembrar que eu li isso na graduação, mas eu não lembro os autores agora. Eu posso procurar depois para vocês. Mas as pessoas que trabalham bem, geralmente, elas são pessoas saudáveis, são pessoas que têm um tempo bom com a família, são pessoas que elas não são reféns daquele trabalho, né? Que elas estão saudáveis enquanto elas trabalham e que elas estão procurando uma qualidade de vida não só no sentido de dinheiro, né? Mas uma qualidade de vida de você, de fato, viver de uma forma saudável, de você
ter tempo com a sua família, ter tempo de descanso. Essas pessoas trabalham muito bem. E pessoas também que estão se relacionando bem no trabalho, né? Depois eu posso ir atrás desses estudos para compartilhar com vocês. Mas, então, tem esse crivo da motivação, né? Eu só estou trabalhando pelo dinheiro. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, no começo do ensino médio, eu queria muito ser rica, né? Aí quando falavam assim, qual curso você quer passar, que você quer fazer? Eu já pensava medicina, porque médico é muito rico, e eu quero muito ser rica. E essa era a minha única motivação, de fato, assim. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Mas a motivação central era, tipo, porque é algo muito valorizado, então eu ia ser muito reforçada na minha família por isso, né? Minha mãe e meu pai falam, nossa, ela vai ser médica. E também porque eu vou ter dinheiro. E aí, na época, eu fui amadurecendo algumas coisas, na fé também, fui pensando algumas coisas e eu fiquei, quanto tempo da minha vida eu vou gastar se eu quiser ser uma médica, né? Se eu quiser fazer medicina? Aí eu fui pensar nisso, fui ver o tempo que o curso dura, fui ver o tempo de residência, fui ver como é a rotina do médico, e eu fiquei, eu quero isso para minha vida? Se for algo que eu quero servir as pessoas com isso, amém, eu faço, eu vou fazer esse curso. Mas vale a pena fazer tudo isso por dinheiro, né? E não vai. Eu cheguei à conclusão de que não vale, de que minhas prioridades, minhas motivações para estudar, para trabalhar, pensando só no dinheiro, isso não ia dar em nada para mim. E, então, infelizmente acontece muito, né? Das pessoas trabalharem só pensando no dinheiro, e aí elas trabalham mal, principalmente se elas têm uma estabilidade financeira, vide concurseiros, né? Nada contra, meu pai é concursado e tal, mas ele mesmo fala assim, que ele falava, né? Agora ele é aposentado, fala, eu vou lá, eu dou o meu mínimo às vezes, mas eu tenho a segurança de que eu vou sempre receber. Então, de fato, não me esforço muito. Ele chegava na hora que ele queria, enfim, coisas de funcionário público, né? Que a gente, infelizmente, já se acostumou. Que a pessoa está pensando só no dinheiro e não, de fato, em estar servindo as pessoas com o trabalho dela, né? Acho que principalmente isso, em servir as pessoas com o seu trabalho. Acho que essa tem que ser uma motivação muito forte também. E aí, o segundo ponto que eu coloquei eu preciso mesmo de tudo que eu acho que preciso? Por quê? Às vezes a gente acha que a gente precisa ter um estilo de vida que exige morrer de trabalhar. Sendo que é possível ter uma vida boa, né? Sem receber tudo isso. Mas a gente só pensa em receber mais, mais e mais e mais. Eu quero uma casa cada vez maior, eu quero um carro cada vez mais caro, quero viajar todo ano, 2 vezes no ano. Eu quero que meus filhos estudem no Galois. Então, assim, será que a gente precisa de tudo isso mesmo? Né? Fica a pergunta aí para reflexão. Tá muito quente aqui, estou ventilando um pouquinho manualmente. Todas essas reflexões eu passo muito por elas, principalmente como autônoma, e eu tenho aprendido a me planejar para ter mais descanso, para ter as férias, para estar mais com a minha família, né? Porque é muito um pensamento assim de meu tempo é dinheiro, o tempo que eu puder trabalhar, eu vou trabalhar, porque cada hora eu estou ganhando dinheiro. E esse é um pensamento muito adoecedor. Então, é algo que é importante estar sempre revendo, sempre refletindo se você precisa mesmo fazer isso, qual está sendo sua motivação para isso. E quando a gente fala de motivação, né, como crentes, não tem como não falar da glória de Deus. Então, coloquei aqui esse versículo, né, que fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isso aqui, só pessoas que creem em Cristo podem fazer, porque uma pessoa que não crê em Cristo, né, é uma pessoa ímpia,
Ela não faz nada para a glória de Deus, ela não é capaz de fazer nada para a glória de Deus. Então, eu estou falando isso para vocês, né, e para mim também, porque eu sei que a gente pode fazer as coisas para a glória de Deus. Se eu estivesse dando uma palestra, principalmente para pessoas que não vivem essa vida com Deus, né, isso não faria sentido para elas. Elas não têm como glorificar Deus se elas não creem em Deus, né? Mas essa motivação aqui, ela tem que ser a central nas nossas vidas. E graças a Deus a gente pode fazer isso, né? Que bom que a gente pode glorificar a Deus. Mas eu coloquei algumas questões sobre isso. E fica para reflexão também. Algumas eu nem sei exatamente a resposta, mas eu tenho pensado nisso. Para glorificar a Deus, eu tenho que fazer tudo rápido? Eu tenho que fazer tudo perfeito? É possível que seja perfeito? Né? Eu tenho que entregar resultados o tempo todo? Que eu queria colocar o tempo todo. Deus é tipo um supervisor que está com a prancheta, assim, analisando, não me glorificou, não tá bom o suficiente, preenchi. Será que é isso? Se eu estou morrendo de trabalhar, mas entregando bons resultados e sendo bem-sucedido no emprego, isso está glorificando a Deus? Aqui, no caso, morrendo de trabalhar é, tipo, colocando o trabalho como a principal prioridade naquele filtro lá, né, que a gente estava vendo. Se o trabalho está naquela principal prioridade, mas eu estou fazendo muito bem. Tá, beleza, eu estou trabalhando muito, mas eu sou melhor no que eu faço. Logo, eu estou glorificando a Deus no meu trabalho. Será? Eu acho que não, porque eu acho que quando você coloca, né, o trabalho acima de tudo, talvez o trabalho em si é que está sendo seu Deus. Então, são reflexões muito importantes, de sempre pensar nisso, né? Significa que eu tenho que estar sempre consciente de, estou digitando aqui. Eita, será que está sendo para a glória de Deus? Não, mas se você está com a ordem de prioridades correta, né? Se você está preocupando em servir as pessoas com o seu trabalho, não só em ganhar muito dinheiro, ou em ser reconhecido, né? Pelas pessoas, mas você quer de fato servir a sociedade com o seu trabalho, você quer abençoar as pessoas do seu trabalho, você quer que Deus opere a graça comum dele, né? Por meio do seu trabalho. Então você está glorificando a Deus. Muitas vezes sem nem estar consciente disso, sabe? Então, gente, eu acho que é isso. Ufa, falei praticamente por 1 hora sem parar. Eu vou ali pedir só uma água, gente. Rapidinho. Enquanto isso, eu vou deixar aqui umas indicações de livros. Já volto. Mo, traz uma água para mim. Ah, você quer trazer também? O Saque quer trazer água para mim também. Obrigada. Gente, eu vou abrir, né? Acho que na STA é sempre assim, tem um espaço para dúvidas e tal. Mas primeiro eu quero mostrar esses livros aqui, ó, que eles são muito bons, sobre produtividade saudável, né? Esse Super Ocupado, acho que já foi estudado na UniVC, se não me engano. Esse Faça Mais e Melhor. Ah, é esse daqui que o Felipe leu e que ajudou ele a pensar nas prioridades daquela forma do filtro, né? Esse Faça Mais e Melhor, um guia prático para a produtividade. Olhando assim, parece um livro de autoajuda meio zoado, mas ele é bom. E esses dois aqui estão na foto, mas eu não conheço, gente. Conheço só esses dois primeiros. Eu não sei se esses daqui são bons, mas foi a foto mais prática que eu achei. Ok, gente. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Tudo certo? Deu para acompanhar direitinho? Sim, Com certeza. foi muito bom. Achei muito interessante o filtro. Se pensar num filtro, né? Vai caindo o que
só o que passa, né? O que é possível passar. E achei muito interessante eu acho que eu me sinto assim quando eu aceito uma tarefa que eu não deveria ter aceitado. E ela atrapalha outra área, né? É como se eu estivesse empurrando o que não pode ser empurrado, e aí alguma coisa acontece, sabe? O filtro começa a vazar, tem que consertar, o que significa alguma insatisfação, seja dos outros, seja dentro de mim, e de alguma forma a insatisfação dos outros traz uma insatisfação dentro da gente, né? Quando a gente está falhando com quem a gente deve coisas, né? Inclusive no trabalho, né? Se, no caso da faculdade, que eu não trabalho. Achei muito interessante. Que bom. Ficou alguma dúvida? Algo que você queira que eu repasse? Tá mais claro? Só um segundo, gente. Esse gato tá Gente, vocês ouviram a minha mãe? Não. Foi interessante, ela entrou aqui falando, por isso que eu desliguei, e ela tá falando com alguém aí, uma amiga, provavelmente. Ela falando, você nunca tem tempo, tá sempre ocupada. E, e eu acho que parece que tá todo mundo sempre ocupado, né, o tempo todo, hoje em dia. Ninguém tem tempo pra nada, nunca. E a gente tem que... E às vezes, essa é a minha percepção, né? Às vezes isso abre muito espaço para murmurações que, como a Karen nos incentivou a pensar, né? Que às vezes a gente está se sentindo assim e está realmente acabado porque a gente não consegue estabelecer prioridades e ter tempo de descanso útil, né? E que a gente teve uma palestra muito boa falando sobre como descansar em Deus, né? Ou seja, um descanso real. E será que eu estou descansando quando eu estou vendo um monte de... Quando eu estou na internet, sei lá, vendo notícias de política? Será? Não estou. Só enche a minha cabeça mais. Sim. Eu perdi meu ponto principal, desculpa. Eu acho que a Isa colocou um comentário, mas eu não tô vendo. Ah, achei. Pera, eu tenho que entrar no chat. Você conseguiu ver o que a Isa mandou? Consegui. E agora que eu vi todos os comentários. Sim, você prefere que as perguntas sejam feitas no final ou durante? Não vi na hora. Enfim, agora estamos aqui. Queria saber mais sobre essa questão da compulsão alimentar no contexto da ansiedade. Pergunta da Isa, né? Ok, vamos falar mais sobre a compulsão alimentar. Ela pode ser, tanto no caso do alimento como uma compulsão, né? Pode ser um tipo de toque também. Então, você comer para você não pensar nas coisas ansiosas, né? Nos pensamentos intrusivos. Tem pensamentos intrusivos que são muito esdrúxulos, tipo, isso é muito comum entre os crentes, tá, gente? De a pessoa ter um toque, que a obsessão é o seguinte: de repente eu imagino o meu pastor nu. Esse pensamento vem, o pensamento intrusivo veio. Eu fico desesperada, não posso pensar esse tipo de coisa, eu vou fazer algum toque, e aí esse comportamento compulsivo para barrar esse pensamento pode ser qualquer coisa, pode ser puxar o cabelo, morder o cabelo, pode ser comer, né? E se for comer, aí vira uma compulsão alimentar por causa de um pensamento obsessivo. E essa coisa de imaginar pessoas peladas, principalmente pessoas de contextos de santidade, de igreja, gente, isso é muito comum no toque. É muito comum crentes com toque que vêm de igrejas muito legalistas e tal.
acabarem desenvolvendo toque, por causa de uma repressão muito grande em algumas questões, assim, que em igrejas mais saudáveis não tem. Enfim, e adoece mentalmente os irmãos. Mas sobre a compulsão alimentar em transtornos alimentares, né? Tem a que está relacionada à ansiedade, além de ser um toque, né? Tem a... Sabe a Magali? Vocês viram o último filme da Mônica, da Turma da Mônica? Sim, Que a lições. Magali, ela come mais quando ela está mais preocupada, mais ansiosa, né? Dá dó mesmo. Então, pode sim virar um transtorno alimentar. Inclusive, dá para ter uma teoria muito macabra, muito triste, de que a Magali tem bulimia, porque ela come muito, mas ela não engorda. Então, geralmente, na vida real, quem é assim, né, fica ansioso, come, estou preocupado, come, mas continua extremamente magro, é uma pessoa bulêmica. Não quero estragar as nossas infâncias,